Você está no TV Folha ao vivo e o tema de hoje é estupro. Principalmente a cultura do estupro, como a participação da mulher é vista nesse tipo de violência. E para conversar sobre isso, a gente está aqui com o Paulo Nicoli Ramires, que é cientista social e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. O campo dele de estudo é principalmente violência, né, dentro da cultura brasileira. E a gente também está por Skype com a Cris Lustosa, que é fotógrafa, militante feminista, cientista social e é criadora do projeto Desabafa, que é um projeto que procura aumentar a consciência da sociedade para esse tipo de violência. A gente podia começar comentando um pouco, Cris, o resultado de uma pesquisa Datafolha, divulgada na semana passada, que mostra que para 30% dos brasileiros, tanto homens quanto mulheres, 30% deles concordam com a frase de que a mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada. Queria que a gente discutisse um pouco o que isso significa, porque na prática a gente sabe que as mulheres no Brasil usam os mais variados tipos de roupa, vão à praia, no carnaval, as mulheres estão sem roupa. Não necessariamente isso provoca o estupro, mas o que quer dizer essa frase, né? O que está por trás dessa frase? Mulheres que usam roupas provocativas merecem, não podem reclamar se forem estupradas. Ana, assim, a mulher é geralmente muito controlada, né? O corpo da mulher é muito controlado pela sociedade. Então, a vida dela é controlada, né? Então, quando dizem que ela merece ser estuprada porque ela está usando roupa X ou Y, é mais um controle, porque a sociedade é muito machista, né? Então, é uma forma de dizer que a mulher não tem direito a fazer nada e que o corpo não é dela e que ela sempre vai ser culpada de todas as coisas que acontecerem com ela, mesmo que ela não tenha feito nada. Uhum. E por que mesmo as mulheres tendem a concordar com esse tipo de colocação? É uma reprodução do machismo, né? Uma mulher que pensa isso de outra mulher é que ela ainda não entendeu que ela pode estar naquele lugar. Às vezes ela acha que, tendo essa opinião, ela vai estar do mesmo lado dos homens e vai se sentir mais protegida por isso, ou que vai ser mais valorizada por ter esse tipo de opinião. E então, assim, também faz parte dessa lógica do machismo, né? Diminuir uma mulher diminuir a outra mulher, né? Uhum. Quando ela não tem a consciência de que não é ela a culpada, porque ela também é mulher, ela também pode passar por isso, né? Uhum. Paulo, você estava comentando que o machismo é muito permeado na sociedade, né? E da sociedade participamos todos, né? Como é que você vê essas respostas a essa pergunta e o que está por trás dessa percepção de que uma mulher que se veste de determinado jeito não pode reclamar de sofrer violência? Isso faz parte de uma ideologia machista que no Brasil se intensifica também com o patrimonialismo. A gente não pode esquecer que a gente tem toda uma herança patrimonialista, escravocrata e, sobretudo, a condição da mulher negra, ela também é super desvalorizada. Tudo isso remete a um passado colonial também, não apenas, né, mas no passado colonial o que ocorria? Os senhores de engenho eram proprietários das suas terras, evidentemente, mandavam em absolutamente tudo, desde rezar missa, matar o padre. Gilberto Freire, por exemplo, tem uma obra chamada Casa Grande Senzala, em que ele faz toda uma nostalgia do período colonial, da escravidão, inclusive, e passa a observar a mulher negra, por exemplo, como um objeto à mercê da satisfação do senhor de engenho, né? Uhum. Então ele chega até mesmo a comentar que as mulheres negras seriam mais aptas à sexualidade, o que teria inclusive permitido uma miscigenação mais ampla da sociedade. Então vejam que essa é uma visão ideológica carregada além de um certo preconceito racial, mas de uma cordialidade, como diz o Sérgio Buarque de Holanda. O que é ser cordial? Não é exatamente agir como uma pessoa bondosa, caridosa. Cordial é agir com o coração, que significa que na guerra ou na paz é possível ser cordial. Então, a relação de machismo que existe aqui no Brasil, ela é mascarada assim por um certo quê de sentimentalismo, de relações familiares, o que justifica em certo ponto por que os estupros ocorrem tanto com pessoas conhecidas, né? Sejam familiares ou vizinhos, né? São os dados que saíram. Outro detalhe que também é importante é que existem na Europa países em que as pessoas vão à praia e ficam nuas, sejam homens ou mulheres.
e ninguém absolutamente se importa com isso, né? Então isso revela como existe aqui no Brasil uma cultura da violência e uma cultura também de objetificação do corpo da mulher, né? A Cris falou já sobre isso, né, Cris? Como você às vezes está no ônibus ou no metrô e o passageiro encosta no corpo da mulher como se ele fosse um objeto mesmo, como se ele não pertencesse à mulher. Quer falar um pouco sobre isso e qual é o tipo de campanha ou ação que você faz a respeito disso? O desabafo ele foca principalmente no espaço público, né? E no direito da mulher ao espaço público. E refletindo muito sobre isso, eu percebi que o corpo da mulher, para muitas pessoas, é visto como público também. Então é por isso que o homem ele tem o espaço como se fosse dele. Então assim, eu tenho visto até não falando de assédio exatamente, mas tenho visto muitas mulheres reclamando que os homens sentam espalhados no metrô ou no ônibus e a mulher fica com um espacinho pequeno. Ou então, às vezes, quando está muito cheio, tem um espacinho que a mulher conseguiu se ajeitar ali, de repente vem um homem e ocupa aquele espaço, né? Porque ele acha que é dono do espaço público, né? Ele também vê o corpo da mulher como público, então ele acha que tudo bem encostar, tudo bem tocar e que está ali para isso. É horrível pensar assim, mas muitas vezes é isso mesmo que acontece. E não só o toque, né? Muitas vezes é o olhar. Você está no metrô ou num ônibus ou em algum espaço público na rua e você está ali andando, né? Você é um ser humano normal, tranquilo, andando na rua, indo para o banco e você é obrigado a conviver com um cara falando, sei lá, que você é gostosa, mas você não perguntou a opinião dele, né? É uma invasão muito grande, né? Olhar para o nosso corpo dessa forma, né, objetificada, é uma invasão muito grande que tem incomodado muito mais agora as mulheres que estão entendendo melhor o feminismo, e eu percebi que agora as mulheres estão começando a reagir. Eu achava que eu que estava fazendo muito isso, mas depois que o Desabafa começou a existir, muitas conversas, eu percebi que as mulheres realmente não estão mais querendo, não estão mais aceitando esse tipo de tratamento. Quer dizer, a gente está falando de um espaço que não é só um espaço físico, né? É um espaço da mulher, um espaço simbólico da mulher dentro da sociedade, né? E a gente estava comentando aqui que as redes sociais acabaram tendo um papel importante nessa consciência maior das pessoas. Como você disse, Cris, mulheres reagindo, né? Uma filha de uma amiga minha de 18 anos estava no carnaval, passaram a mão nela, ela e um grupo de meninas saíram correndo atrás do sujeito que passou a mão nela, derrubaram o sujeito no chão e chamaram a polícia. Então é um tipo de reação que talvez fosse menos comum há algum tempo, mas hoje em dia várias moças, pelo menos as que têm acesso a esse tipo de mensagem, já começam a reagir. Paulo, como é que você avalia essa penetração ou essa ajuda das redes sociais a esse tipo de campanha de conscientização? Bom, a rede social ela auxilia primeiro na divulgação, né, de casos de abuso, de estupros, né? As redes também acabam encorajando os grupos de pessoas que são subjugadas a ganharem voz, a compartilharem seus casos, mas é uma nova dinâmica também de movimentos sociais, né? Ou seja, são movimentos mais fragmentados e que acabam tendo um peso nas redes sociais de convencimento e alastramento das ideias, né? Então, as redes sociais elas criaram novas dinâmicas políticas, principalmente as bandeiras que antes tinham menos poder de voz na sociedade, né? Mas o que nós temos visto nos últimos 2, 3 anos é o que tem sido chamado de uma primavera feminista, né? Ela coincide com outras formas de manifestações também contra corrupção, etc., mas o viés feminista tem ganhado muita força. A gente consegue mapear isso, assim? A gente consegue materializar isso em números? Como é que essa primavera feminista está, de fato, chegando a mais mulheres ou, de fato, alterando o comportamento delas? Salvo engano, foi ano passado que foi feita uma campanha em relação ao amigo oculto, né, no Facebook, e, de repente, houve um alastramento muito forte, né? Amigo não sei se ela quer... Amigo secreto, exatamente. Isso, né? Não sei se ela prefere falar sobre isso. Quer falar sobre isso, Cris? Eu quero sim. O Paulo tem toda a razão. A internet realmente tem tido um alcance muito grande.
E tiveram duas campanhas muito fortes, que foi meu primeiro assédio, que falava de abuso de mulheres, né, de quando elas eram mais novas ou menores de idade, e depois teve o Amigo Secreto, que falou de outro tipo de abuso, né? E essas campanhas foram as campanhas que começaram a unir as mulheres, né? Porque a gente começou a assim, perceber que a gente tinha que contar a nossa história. Então, assim, uma vê a história da outra e aí se inspira e conta a sua própria história e a gente percebe que isso acontece com todo mundo e ninguém está sozinho. Então, assim, isso tem tido uma dimensão muito grande, porque além das hashtags, né, dessas campanhas de hashtag, existem os grupos, que eu até estava falando com você mais cedo, e onde se discute tudo, desde sexo até o feminismo, os tipos de feminismo, política. As mulheres agora fazem encontros, né? Antes eram homens que jogavam futebol. Agora eu estou num grupo de mulheres que está aprendendo a tocar instrumentos juntos para aumentar o número de mulheres no carnaval. Então, assim, é um movimento que está realmente tomando uma dimensão grande, porque a gente está percebendo que a gente sente falta de conviver uma com a outra, né? De não ser mais rival e de sentir uma parceria, né? O que a gente chama de sororidade. Então, assim, a internet tem um papel importantíssimo, né, nesse processo. Acho muito interessante essa questão do assédio, né? Porque na outra pergunta que foi feita na pesquisa Datafolha da semana passada foi se as pessoas concordavam com a frase mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. E aí 42% dos homens concordaram e 32% das mulheres. E entre os mais velhos, entre os que têm mais de 60 anos, quase a metade concordou com essa frase. Mas uma pesquisa do Instituto Sou da Paz, que foi divulgada hoje, mostra que a grande maioria dos estupros que chegam até a polícia, que são 10% dos casos, segundo estimativas, quer dizer, é uma ponta do iceberg, mas de cada 10 estupros que chegam até a polícia, 6 são cometidos por alguém que a mulher já conhece. E a grande maioria é cometido contra menores de idade, né? E 4 em cada caso de estupro que chegam até a polícia são cometidos por alguém da própria família, da menina ou do menino. Mais comumente, o que chega até a polícia são casos de meninas sofrendo esse tipo de violência. E vamos lembrar que é um assunto sobre o qual existe muito tabu. Então, talvez o número de casos seja ainda maior e seja talvez até maior no caso dos meninos que sofrem esse tipo de abuso e ficam com medo de contar para qualquer pessoa, de ficarem taxados ou marcados, né? Então, a maior parte dos casos parece que acontece, parece não, os números mostram, a maior parte dos casos acontece dentro da própria casa, ou na faculdade, ou numa festa de amigos. É praticado por gente que a gente conhece, né? Então não adianta a gente se dar ao respeito, a gente continua, nós, mulheres, alguns homens, continuam sendo vítimas desse tipo de violência. Então, como é que a gente pode fazer para diminuir essa situação de fragilidade em que as pessoas se encontram sendo vítimas de violência dentro da sua própria casa, Cris? Como é que vocês, nos grupos feministas ou nos outros grupos dos quais você participa, enxergam esse tipo de atuação? O que pode ser feito? O que deveria ser feito pelo poder público, mas o que também pode ser feito por nós, sociedade civil? Olha, Ana, eu não tô muito inteirada na questão de cuidado, né, em relação a vítimas de estupro infantis, mas eu entendo que a gente precisa falar disso, né? Não dá mais para deixar isso embaixo do pano. Então, acho que muitas coisas devem ser faladas na escola, né? Essas questões de gênero são super importantes. E essa questão de violência, de ter o seu próprio corpo, né? De ter o seu próprio espaço, respeitar o espaço do outro. E falar sobre isso, acho que desde da criação, eu não sei, é muito difícil, né? Outro dia uma amiga minha veio perguntar isso pra mim, porque como eu tô falando muito desse assunto, ela falou, como é que eu vou cuidar da minha filha, né? Como é que eu vou ter certeza que isso não vai acontecer com ela? Eu realmente não tenho a resposta, mas eu imagino que é isso, assim, tem que prestar atenção, tem que tomar cuidado, saber com quem você está deixando o seu filho ou filha, né? E conhecer bem a escola, ser bem presente e ter muito diálogo com os seus filhos, né? Abrir um diálogo muito grande,
para essa criança ou adolescente se sentir à vontade para falar sobre isso. Sim, para deixar claro que ela pode dizer não e que ela pode reclamar, né? Que ela tem um poder na mão dela também, que ela não precisa aceitar tudo que vem dos outros. E principalmente falar com os pais, né? Que os pais são aliados, que os pais podem saber de tudo, que os pais não vão julgar, né? Eu acho que precisa de uma abertura de cabeça também em relação aos pais para eles abrirem esse espaço de diálogo com a criança, com o adolescente, né? Enfim. Sim. Paulo, como que você vê essa questão da violência vir de um círculo muito próximo e como que a gente pode mudar isso no nível mais amplo? Primeiro, eu voltaria a essa questão de se atribuir à mulher a culpa pelo estupro, né? Geralmente, esses argumentos que giram em torno de que a mulher não se dá respeito, isso revela o que é uma sociedade machista, né? A partir da projeção, quase um conceito psicanalítico aqui, né? Geralmente, quando se atribui a culpa ao outro, na verdade, o culpado sou eu mesmo, né? Então, isso revela uma visão na qual o machismo está impregnado no discurso social, né? Então, até eu havia comentado com você, né, que todos os homens deveriam pedir perdão às mulheres, independentemente de serem ou não estupradores, porque muitas vezes o discurso ele é mais forte do que o papel do indivíduo, e cabe ao indivíduo combater o discurso predominante. Mas aí, nesse caso, a questão central é perceber que uma das formas de combater essa cultura do estupro é criar um outro discurso hegemônico que combata esse tipo de visão de mundo, no qual a mulher é a culpada e que seja a roupa X ou Y que ela venha usar seria responsável por qualquer tipo de crime. E a base para se alterar isso é a escola, né? Por isso que boa parte dos professores universitários faz uma crítica ferrenha aos movimentos religiosos que tentam configurar na educação pública a restrição a materiais de educação sexual, inclusive discussão sobre a violência, né? Porque se a gente não educa a criança, desde a sua base, evidentemente, para que ela tenha um discurso tolerante, um discurso de respeito ao outro, de saber o limite entre o que é a esfera pública e a esfera privada, o que pode ou não ser feito em relação ao outro, se a gente não cria isso logo na base, é evidente que a gente está automaticamente criando uma sociedade violenta, né? Então, à medida que a gente cria tabu sobre esse tipo de discussão, sobre gênero, sobre formas de sexualidade, de violência, nós estamos restringindo, sim, o papel que a democracia tem, que a educação tem, que é exatamente criar mentes críticas e que sejam capazes de respeitar o diferente, né? Tanto você quanto a Cris estão falando sobre a importância de se falar sobre o assunto, né? E a Cris até mencionou que quando você ouve que a sua experiência foi compartilhada por outra, você se sente mais forte para lutar contra ela. Então, essa possibilidade de você tratar do assunto de forma franca, de forma clara e de forma pensada mesmo para promover a tolerância, parece ser um instrumento bastante poderoso, né? Sim, e são elementos que estão presentes na sociedade, né? Às vezes são pequenas questões, por exemplo, a coisa mais comum aqui no Brasil um marido chamar a sua esposa de minha mulher, né? Atrás desse discurso vem um conceito de posse, um conceito patrimonialista, então isso está muito difundido na nossa sociedade. Essas pequenas coisas fazem diferença, né? Quando você diz a minha mulher, você exatamente está criando uma sensação de posse, de propriedade. Isso não é correto, né? Eu tenho posso falar? Por favor. Eu vou me meter um pouquinho no universo masculino, mas eu acho que muitas vezes os homens não conversam entre si, não fazem análise também. Então, assim, essa questão da brodagem, né, de ver um amigo fazendo uma coisa errada e proteger esse amigo porque ele é homem também, eu acho que a brodagem está encharcada de machismo e cultura do estupro, né? Então, eu acho que nós estamos nos questionando muito, né? Nós mulheres estamos questionando muito a sociedade, estamos questionando muito a nossa existência, mas eu acho que isso não vejo isso como um papel só nosso, sabe? Eu tenho essa sensação de que os homens também precisam começar a refletir sobre isso, né? E não é meu papel, né, dizer como isso vai acontecer, eu só consigo perceber que a gente sofre muito quando os homens não conseguem conversar entre si ou não conseguem dizer para um amigo que alguma coisa que ele fez é errado.
E isso é um tabuzão, assim, eu vejo isso como um tabu enorme. E você vê a possibilidade de haver uma conversa conjunta? Porque eu tenho visto muitos grupos feministas ou grupos que defendem os direitos da mulher muito fechados em relação aos homens, muito fechados só entre as próprias mulheres. Você enxerga a possibilidade dessa conversa acontecer de mulheres e homens na mesma discussão? E se não, por quê? Olha, Ana, eu entendo que o feminismo agora, né, a primavera das mulheres que a gente está vivendo, ele vai ter muitas fases. Não sabemos como serão as outras fases, mas assim, eu percebo que a fase atual a gente está se unindo e falando de nós mesmos, falando do nosso universo. Então, assim, eu acho que existe diálogo, sim, eu acho que vai existir mais ainda, mais à frente. Mas, assim, são coisas que eu imagino, assim. Porque, realmente, imagina, nós mulheres fomos, por gerações, né, muito controladas, né, em milhões de formas. E agora que a gente começou a entender, né, pelo menos falando da minha geração, que a gente está começando a falar disso e está vendo que a gente tem poder, né, que a gente pode falar de si e pode contestar as coisas, é uma reação. A gente não vai fazer isso de uma forma tranquila, porque não é possível, é muito difícil. Né? Como é que você pede calma para uma pessoa que foi acuada a vida inteira? Né? Como é que a gente vai fazer isso de uma forma tranquila agora? Eu não vejo muito como é possível. Assim, eu não acho que a mulher tem que continuar sendo calma e conseguir dialogar sempre e ser comportada, porque a mulher é ser humano também. Então, assim, talvez seja o momento da gente se unir mesmo e falar. Assim, tem grupos e grupos, né? Tem grupos que são mais radicais, tem grupos que são mais abertos ao diálogo, tem vários tipos de feminismo, né? Tem várias formas de feminismo. O feminismo, na verdade, ele tenta cuidar da sociedade no geral. A gente quer equidade de tudo, assim. A gente quer que as pessoas sejam felizes no final das contas, né? Só que isso começa por nós mesmos, né? Tem uma coisa interessante que a gente está falando de poder, né? E a gente vive numa sociedade em que o poder, tanto político quanto econômico, está mais concentrado, muito mais concentrado na mão dos homens do que na mão das mulheres. E você estava comentando, Cris, que você faz parte de um grupo chamado Partida, que seria o feminino de partido. Isso. Imagino que procure ter uma atuação política. Quer explicar um pouco qual é o projeto? Então, a Partida, eu entrei há pouco tempo. É um grupo de mulheres feministas que querem impulsionar campanhas de mulheres feministas. Então, assim, a ideia é colocar mulheres feministas no poder. E é um grupo, assim, eu estou participando de alguns grupos no Brasil, assim, é um grupo muito legal onde a gente discute muita coisa, mas principalmente funcionar como um partido mesmo. Ainda não é institucionalizado, não sabemos se será, mas a ideia é que a gente consiga impulsionar essas mulheres para a gente poder ter representatividade na política, né? Porque do jeito que está hoje, é impossível a gente conseguir qualquer coisa, né, das nossas pautas com a quantidade de homens que tem na política, né? Tem que realmente ter uma equidade, uma divisão. Paulo, qual que é o papel dessa concentração da política e da economia na mão dos homens na reprodução dessa sociedade machista? Como é que isso acontece? Bom, isso diz respeito a todo o nosso passado, não um passado apenas brasileiro, mas do Ocidente, né? Mas de sempre supervalorização do homem contra a condição da mulher. Mulher sempre vista como submissa. A gente não pode esquecer que os direitos políticos, a participação da mulher, de fato, na política é muito recente também, na história do nosso Ocidente. Então, tudo isso são as mazelas, né, de todo esse histórico de uma sociedade patriarcal, machista. E a gente não pode esquecer também que a mídia tem esse papel também, né, de sempre colocar as mulheres no papel secundário também, sejam em programas comerciais de cerveja. Então, tudo isso restringe a visão que se tem sobre a mulher, sobre as potencialidades dela. Agora, voltando à discussão de como resolver isso, não só a educação, mas também criar regras claras sobre a participação da mulher na política, regras também de como condicionar a participação da mulher nos meios de comunicação, não apenas pela beleza, mas também valorização do conhecimento, enfim. Vejam que é muito desproporcional o que acontece com o homem e com a mulher.
né? O homem pode ser careca, barrigudo, e a mulher tem que ser toda certinha. Sim, basta ver, por exemplo, programas de esportes, programas de telejornal. Geralmente as mulheres têm um padrão estético de maior exigência em relação aos homens, né? Então são pequenas quebras que podem ser feitas e que ajudariam muito na transformação da visão da sociedade, né? Em relação à política especificamente, a Folha noticiou recentemente que alguns partidos estavam até arrumando laranjas, né, mulheres fantasmas, para tentar cumprir a cota de candidaturas, de ter 1/3 pelo menos de candidatas mulheres. As mulheres, elas tendem a se aproximar menos, talvez, da política, ou elas não se veem no direito de exercer esse papel, ou é um tipo de atividade que, do jeito que funciona hoje, afasta as mulheres de alguma forma? Por que essa baixa participação feminina na política? Não é só uma questão de que elas não estão sendo eleitas, tanto que a gente teve uma presidente eleita mulher recentemente, mas é uma questão de que elas não estão se candidatando. O que é que afasta as mulheres disso? Porque o próprio meio político é uma reprodução do machismo da sociedade. Então vejam que muito do porquê da queda da Dilma não se deve apenas às suas posições ideológicas, mas também o fato dela ser mulher. Basta ver o que está acontecendo com a Hillary Clinton nos Estados Unidos, né? Se o Trump consegue tanta voz na mídia, conseguiu de fato chegar nas finais das eleições, né? Se é que a gente possa chamar assim, é porque é uma sociedade também machista nos Estados Unidos, né? Então vejam como a ideia é sempre menosprezar a ideia da Hillary, assim como da Dilma, assim como se faz no Chile com a Bachelet. Sempre o que está atrás do discurso dos bons modos políticos é também uma visão machista, né? Contra o fato de uma mulher estar no poder. Isso de alguma maneira atinge a psique, né, de fato, do pátrio poder, né, do poder dominante dos homens. Então vejam que o Temer tem talvez muito mais casos de delações, né, o próprio PMDB, mas a visão que a mídia traz em relação ao Temer é absolutamente diferente àquela da Dilma, onde se passa a visão de que uma pessoa incompetente, uma pessoa que não tem capacidade para governar. Então aí a gente começa a ver onde o machismo ele está inserido, né, num discurso social, né? Isso é um grave equívoco. E a Cris, quer falar um pouco sobre isso? Assim, eu nunca pensei em entrar na política porque eu tenho nojo, assim, sabe? Porque é muita sujeira que a gente vê e não dá vontade. Mas, assim, ultimamente eu tenho pensado muito diferente. Eu acho que a gente tem que ir mesmo, tem que entrar mesmo. Porque eu estou super feliz vendo um monte de mulher se candidatando. Porque é isso, se a gente não chegar lá, a gente não vai conseguir mexer nas estruturas, né? Então, eu acho que é por aí mesmo. Tem que, pela política, tem que cercar por todos os lados, e o Paulo está coberto de razão. Assim, é um meio extremamente machista, porque é um meio de poder, né? O masculino, o poder, né? Imagina você dar poder para uma mulher, né? É uma loucura isso. Como assim a Dilma, presidente, né? Você tem que ridicularizar ela, porque imagina, uma mulher com poder. Mas nós temos muito poder e somos muito poderosas. Nós pensamos muito, nós nos unimos muito. Então, assim, eu acho que uma outra forma de mudar, né, além das coisas que o Paulo falou, que eu concordo plenamente, mas também são os movimentos sociais, né? Que eu acho que eles impulsionam que a gente chegue na política e chegue cada dia mais perto, né? E realmente é muito difícil. Você vê poucas mulheres na Câmara, no Senado, e assim, quando você vê uma mulher, você vê a Maria do Rosário passou por aquela situação inaceitável e continua, e o cara tá aí solto, entendeu? Enfim, tá sendo processado, mas está lá, exercendo tranquilamente o poder dele, sem nenhum problema. Pode entrar. Então, muito difícil, sim, mas eu acho que a gente tem que ocupar mesmo esses lugares. Bom, eu remontaria a um livro da Simone de Beauvoir, chamado O Segundo Sexo, em que ela tem uma frase, talvez muito conhecida, que ela diz que ninguém nasce mulher, se torna mulher. Isso. E essa questão do tornar-se mulher representa no discurso machista da nossa civilização a ideia de que a mulher acaba sendo construída socialmente como uma pessoa que deve cuidar do lar, cuidar dos filhos, mas a questão é que ninguém nasce biologicamente apta ou menos apta para isso. Isso é uma construção social.
né? Então, isso justifica, em boa medida, por que as mulheres não participam da política. Isso significa que há todo um discurso que acaba sendo introjetado na própria cabeça lugar da de mulher. mulher é na cozinha, né? Sim, sim. E o mais triste desse processo são as pessoas que se submetem a isso, né? Graças a esse discurso. E os homens também fortalecem esse tipo de visão de mundo, né? Sim, então, é isso que a gente precisa ter em mente, né? O que eu sou e o que eu poderei ser é sempre um processo de construção. E é evidentemente que a mulher pode se enxergar a política com talvez mais competência ou em pé de igualdade, a ponto de modificar essa visão de mundo. Na França, chegou-se a criar ministérios, secretarias voltadas para isso, né? Na década de 60 e 70, para fortalecer o papel da mulher no meio político. E hoje a França tem uma participação considerável da mulher no parlamento. Interessante. Então, a participação esses assuntos na educação das crianças, a participação política da mulher, a participação social da mulher nos movimentos, a interlocução melhor das mulheres com todos os outros atores da sociedade, o fato de que você pode ser ouvido e ouvir com mais facilidade hoje em dia, tudo isso parece levar a gente para algum avanço, né? A própria pesquisa da Datafolha mostra que entre os que têm mais acesso à instrução e à comunicação, a tendência a concordar com frases machistas é menor, né? Então, acho que esse é um assunto que quanto mais a gente puder debater, quanto mais a gente puder falar na mídia ou fora dela, na nossa própria casa, quanto mais a gente puder falar para as nossas crianças que elas têm direito de dizer não, que elas podem falar sobre o assunto que elas quiserem, que elas devem reclamar quando elas se sentirem agredidas, mais a gente avança. E não é um problema de agora, né? Por exemplo, se a gente pegar a República do Sócrates, Sócrates foi o primeiro filósofo a tomar uma postura, se é que a gente pode chamar dessa maneira, feminista. No mundo antigo, salvo no caso de Esparta, né, em que as mulheres participavam da vida pública quando os homens saíam para guerrear, mas no mundo antigo, na Grécia principalmente, a mulher tinha 3 opções: ou era dona de casa, ou era escrava, ou era prostituta. E de repente aparece Sócrates dizendo que é possível criar um modelo político no qual as mulheres têm as mesmas capacidades cognitivas que os homens, devem legislar, devem ser filósofas, rainhas, é assim que ele vai dizer, devem participar da classe dos guerreiros, dos protetores da cidade ou artesãos. E curiosamente, Sócrates, entre outros motivos, foi condenado à morte, né? Mas o pensamento dele foi considerado uma blasfêmia exatamente por enveredar por uma defesa da participação da mulher na política. Não só por isso, né? Mas foi um dos primeiros, se não o primeiro autor a alavancar a posição da mulher, né? Muito bem, queria agradecer muito a participação da Cris, do Paulo, Agradeço. e a sua participação de acompanhar com a gente esse programa, e até a próxima.